Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está olhando esse vídeo. Quero cumprimentar você aí, quem sabe estudante, irmão em Cristo Jesus, né? Ou talvez um mero curioso, né? Na língua grega. Eu sou o professor Cristiano Kaller, também sou pastor evangélico. E esse vídeo é a continuação de uma série de vídeos que nós estamos fazendo sobre o grego koiné, para ajudar aquelas pessoas, estudantes e irmãos na fé que querem aprender um pouquinho mais de grego. Qual a importância do grego para o cristianismo, né, para a fé cristã? Sem sombra de dúvida, é de suma importância e relevância nós conhecermos minimamente algumas coisas na língua grega, pois o Novo Testamento ele foi todo escrito no grego, na versão koiné, e depois traduzido para as demais línguas. No nosso caso, o português, né, foi traduzido a partir do grego koiné. E nós conhecermos o grego, nós podemos voltar para os originais e analisarmos por nós mesmos, porque no momento da tradução, dependendo da versão, dependendo do tradutor, dependendo do conhecimento, da erudição que o tradutor tinha, ele traduziu determinada palavra do grego para o português, mas às vezes ele, ou dependendo do tradutor, ele não conseguiu absorver a essência daquela palavra. E quando nós voltamos para os originais, nós conseguimos entender a essência, a raiz etimológica da palavra que foi utilizada, a essência, e às vezes os contextos acabam se diferenciando um pouco. Por isso que é importantíssimo nós minimamente conhecermos alguma coisa do grego, certo? Esse aqui deve ser o nosso terceiro vídeo, acredito que eu faço sobre o grego. Eu peço que vocês entrem no nosso canal, olhem os vídeos introdutórios de grego e vamos aprendendo junto, vamos crescendo junto na graça, no conhecimento, e que o Senhor Jesus possa ir nos abençoando e que possamos entender um pouquinho mais das Sagradas Escrituras. Então hoje nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão aqui no nosso alfabeto grego e vamos analisar algumas palavras, certo? Sem mais delongas, então, nessa parte de cima aqui eu tenho a grafia maiúscula do alfabeto grego. Então eu tenho aqui da esquerda para a direita, eu tenho a primeira palavra grega, o alfa, e aqui à minha direita, a última palavra que parece o símbolo de uma ferradura, eu tenho o ômega, né, a última palavra do alfabeto grego. Então, aqui da esquerda para a direita, qual é o nome dessas letras? Então, nós temos o alfa, essa primeira letra. A segunda letra é o beta, percebam que é parecido com o nosso B. A terceira letra é o gama. A quarta letra é o delta, muito usado em matemática, em fórmulas de física. A quinta letra é o epsilon. Depois nós temos o zeta, o Z maiúsculo. Depois nós temos esse H maiúsculo, é o eta. A próxima letra nós temos o teta. A próxima letra nós temos o iota. Essa letra aqui que parece um K para nós é o kappa. A próxima letra depois do kappa é o lambda. Depois nós temos a letra Mi. Percebam que é igual ao nosso M maiúsculo, a grafia do nosso M em português. O N, a próxima letra é o Ni, também a grafia é igual ao nosso N maiúsculo. Depois nós temos, depois do Ni, nós temos a letra Xi, né, já é uma grafia um pouquinho diferente. Depois do Xi nós temos esse O maiúsculo aqui, que é o Omicron.
Essa próxima letra aqui é conhecidíssima também dos estudantes de ensino médio, matemática e física, que é o Pi, Pi maiúsculo. Essa outra letra que tem a grafia parecida com um P é o Rho, né? Depois nós vamos ver o som de cada uma delas. Esta outra letra aqui é o Sigma. Depois do Sigma, nós temos essa letra parecida com um T, é o Tau. Depois nós temos essa aqui, o Y. Percebam que a grafia é igual ao nosso Y. Depois nós temos o Fi. Aí, depois nós temos o Ki. Esse igual à nossa grafia do X, ela é a letra Ki. E depois essa outra letra aqui que parece um tridente é o Psi. Esse símbolo aqui, geralmente os estudantes de psicologia utilizam esse símbolo aqui no seu curso. É o Psi, de realmente psicologia. E a última letra que parece uma ferradurinha é a letra ômega, né? Por isso que nós temos nas escrituras a referência que Jesus é o alfa e o ômega. Então, o que significa alfa? Primeira letra do alfabeto, ômega, última letra do alfabeto grego. Então, eles querem dizer, o texto bíblico quer dizer que Jesus, ele é o princípio e o fim, ele é o começo e o fim de tudo, e tudo está contido nele. A segunda grafia, essa grafia de baixo aqui, toda essa extensão de baixo, são as mesmas letras que eu encontro em cima, porém na versão minúscula. Então vejam aqui eu tenho o alfa minúsculo, aqui o beta minúsculo, aqui eu tenho o gama minúsculo, o delta minúsculo, o epsilon, o zeta, o eta, o teta, o iota, kappa, o lambda, o mi, o ni, o xi, o ômicron, o pi, a letra rho, a letra sigma. Aqui uma observaçãozinha, tá? O sigma maiúsculo é esta letra aqui, certo? Parece um M de lado, né? Um M que foi tombado para cima. Esse é o sigma maiúsculo. Nas versões minúsculas, nós temos essas duas possibilidades de sigma. Eu tenho essa letra que parece um C cedilha, e eu tenho essa segunda aqui que parece um O com um tracinho em cima. Então essas duas letras são sigmas minúsculos. Nós vamos encontrar muito isso no grego. Ora com esse sigma, ora com esse sigma, certo? A próxima, então, o tau minúsculo. A próxima letra, então, o Y, agora na versão minúscula no formato de U. Aqui o Fi minúsculo, o Ki minúsculo, o Psi quase não muda nada do maiúsculo, e o ômega minúsculo ele diferencia um pouquinho. Certo, gente? Então aqui nós temos a apresentação novamente do alfabeto grego. Lembrando que cada uma dessas letras vai ter uma equivalência à nossa linguagem portuguesa sonora, né? O alfa tem som de A, o beta tem som de B, o gama tem som de G, o delta tem som de D, o epsilon tem som de E, o zeta som de Z, o eta som de E, o teta som de TH, o iota som de I, o kappa som de K, o lambda som de L, o mi som de M, o ni som de N, o xi aqui ele vai ter som de X ou de KY. O ômicron vai ter som de O, o pi som de P, o rho vai ter som de R, o sigma vai ter som de S, o tau vai ter som de T, o Y vai ter som de U ou de Y, o Fi vai ter som de F, o Ki vai ter som de KY, né? Vai ser muito parecido com o CH no alemão, Ri, vai ficar Ri. O Psi, né, tem som então de PS, e o ômega som de
O, um O mais mudo, certo? Essas são as equivalências aqui no grego. Então vamos ver algumas palavrinhas que a gente pode ter. Aqui, se nós pegarmos a palavra grega basileia, então perceba, eu tenho beta, eu tenho alfa, eu tenho sigma, eu tenho aqui o iota, o lambda, eu tenho o eta, eu tenho o iota de novo e o alfa de novo. Cada uma dessas letras tem um som, tem uma equivalência. O beta é B, alfa A, o sigma S, o iota I, o lambda som de L, o eta som de E, o iota som de I e o alfa som de A. Então isso aqui, a pronúncia vai ficar Basileia. Basileia. Nós encontramos isso muito no Novo Testamento. Que Basileia vai significar o que para nós português? Reino, governo e reinado. O significado da palavra Basileia. Outra palavra que nós podemos ver, essa aqui também aparece muito no Novo Testamento, é o Theos. Aqui nós temos o teta, então tem som de TH. Aqui nós temos o eta, som de E, o ômicron, som de O, e o sigma. Percebam que aqui eu tenho uma das versões do sigma, eu tenho essa versão, mas talvez eu poderia ter essa versão também. Então, Theos. Theos, que quer dizer Deus, né? Teologia vem então desse radical grego Theos, que quer dizer Deus, Deus, divindade. Outra palavra, agora nós temos a palavra cardia. Perceba, eu tenho o K de capa, o A de alfa, esse Pzinho é o Rho, tem som de R, então car, o D, o delta, né? O iota e o alfa, que vai me dar a posição sonora do grego cardia. Né? E cardia quer dizer o quê? Coração. Por isso que nós temos lá a palavra taquicardia, né? Um ataque do coração. Né? Vem desse radical grego cardia. A próxima palavra, que também começa com a letra K de capa, essa aqui é interessante. Essa aqui nós temos o kappa, alfa, iota, sigma, alfa e rho, que vai dar para nós a palavra Kaiser. Kaiser. O que quer dizer esse Kaiser? Quer dizer César, imperador. Nós também vamos encontrar isso bastante no Novo Testamento. Então, Kaiser. Percebam que quando a gente começa a discernir o som das letras do grego, fica mais fácil de entendermos. Outra palavra que a gente usa esse mesmo radical do Kaiser é essa palavrinha aqui, ó, Kaisareia. Então percebam, Kaiser, até aqui a minha letra Rho, esse radical é exatamente o mesmo radical grego do César. Então só tenho a letra eta, iota e alfa, né? Então Kaisareia, que significa o quê? Cesareia, né? A cidade que foi dado o nome em homenagem a César, ok? Mas então a nossa última palavrinha para nós analisarmos hoje, nós temos a palavra Christos. Então aqui o nosso kappa, o Rho, né, com som de R, o iota, som de I, o sigma, vejam quanto aparece o sigma. O sigma, som de S, o tau, som de T, o ômicron, som de O, e novamente o sigma. Percebam que esse sigma aqui é o mesmo sigma que aparece aqui, só que a gente não repete as versões, muda-se as versões. Então nós temos Christos, Christus, que vai significar Cristo. Certo, meus queridos? Então aqui, nós aprendemos hoje então uma revisãozinha básica do alfabeto grego e também algumas palavrinhas no grego, né, para nós começarmos a introduzir aí os estudos no grego. Então, Basileia, que significa reino, Theos, que significa Deus, divindade, cardia, coração,
Kaiser, César, imperador, Caisareia, Cesareia e Christos, que significa Cristo. Muito bem, então hoje nós encerramos por aqui. Eu espero que você dê um joinha, um like, curta esse vídeo aí e fique atento para os próximos vídeos. Um abraço e a paz de Jesus Cristo a todos vocês.